Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, verso 6 até o 8. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Pai, ajuda-nos neste momento mais uma vez. Somos gratos ao Senhor por nos dar a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. E pedimos que nos ajudes nessa tarefa, Senhor. Neste momento em que a Tua palavra será pregada, e mais uma vez é um assunto que nos move e nos requer, além da atenção, requer de nós atitude. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a receber a santa palavra do Senhor que já foi lida, a receber também a explicação dela, sua explanação, exposição e aplicação aos nossos corações. Em nome de Jesus. Eu sei, como cantamos agora há pouco, que vai valer a pena. Vai valer a pena te servir, vai valer a pena ser teu servo, tua serva. Vai valer a pena ter tirado estes momentos para receber a Tua palavra. Ajuda cada irmã, cada irmão que aqui está. Ajuda-me, por amor do Teu precioso nome. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Como é o culto que agrada a Deus? Como será esse culto? É possível, meus queridos irmãos e irmãs, prestar culto a Deus, o culto ter um formato, ter música agradável e até pregação, tudo certinho, porém vazio. É possível. Este povo para quem o profeta Miqueias se dirige e profetiza tinha farta liturgia, mas ele não tinha motivação correta no coração para adorar o Senhor. Portanto, ele tinha falta de adoração. Eles praticavam injustiças sociais, negligenciavam a causa da viúva, a causa do órfão, a causa dos pobres, tomavam-lhes as terras, as quais Deus por herança lhes deu e que era sagrada, não podia ser transferida a ninguém, cultuavam a outros deuses, praticavam a idolatria e depois sacrificavam a Deus, observando os rituais levíticos, como se tudo estivesse bem. Faziam tudo isso, ignorando totalmente o amor a Deus e o amor ao próximo. Realizavam bem todo o ritual, não lhes faltava ritual cerimonial. Porém, o Senhor não se agradava das suas reuniões solenes, nem dos seus sacrifícios.
pois os rituais se tornaram mecânicos, sem vida, tornaram-se simples obrigação religiosa. Esse povo cumpria a liturgia, mas não amava verdadeiramente a Deus e nem ao seu próximo. É importante lembrar, Deus não está preocupado com cerimônias religiosas. Ele espera que o seu povo o adore em espírito e em verdade. Não foi isso que o Senhor Jesus disse à mulher samaritana enquanto conversava com ela, enquanto ela, preocupada com o formato, preocupada com o onde iremos adorar, é no monte ou é no templo, onde é que Deus espera ser adorado? O Senhor Jesus disse: mulher, nem um lugar, nem no outro, mas está chegando uma hora, está chegando um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai está procurando, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É preciso, e a preocupação do Senhor, se é que Deus se preocupa, é que o amemos acima de todas as coisas, que Ele seja o primeiro em tudo e em todos os aspectos. O Senhor, na verdade, quer mesmo é que haja a preocupação de minha parte com o próximo, de minha parte com aquele que caminha comigo, de minha parte com aquele que Deus colocará no meu caminho todos os dias. Acho que é isso que importa mais, e Miqueias vai nos ensinar sobre isso. Jesus disse que toda a lei se baseia nesta verdade: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A mensagem de Miqueias leva-nos a pensar seriamente sobre o tipo de cristianismo que nós estamos praticando. É muito séria, é uma mensagem de exortação. Qual é a mensagem do profeta Miqueias? Ele anuncia o juízo de Deus, haverá juízo de Deus, mas ele também tem uma mensagem de esperança, e ele anuncia a misericórdia do Eterno. São três partes que se desenrola a mensagem do profeta Miqueias, e cada uma destas partes, que podem ser encontradas no capítulo 1, no capítulo 3 e no capítulo 6, cada uma delas começa com um imperativo: ouçam a palavra do Senhor, ouçam o que Deus vai dizer. Miqueias anuncia a ira divina por causa dos pecados de Samaria, que era a capital de Israel, ou o reino do norte, mas não somente, também por causa dos pecados de Jerusalém, capital de Judá, ou reino do sul. Ele anuncia juízo por causa disso. Miqueias pregou contra a idolatria, sobre ter o coração dividido, amar a Deus, mas sem ser na integralidade, dizer alguma coisa com os lábios, mas o coração apontar para outros lugares, noutra direção, para outros deuses. A mensagem de Miqueias é atual, é atualíssima, é contemporânea. Além da idolatria, Miqueias censurou a opressão aos pobres, aos que nada tinham, e ele denunciou a decadência da justiça, dos governantes que deveriam estar julgando pelo certo, julgando pelo direito. Parece até que Miqueias está olhando para cá, para nossa nação, para algumas nações do mundo em pleno século 21. A mensagem de Miqueias é para hoje. A mensagem do profeta Miqueias é contemporânea. De forma maravilhosa,
Miqueias tem uma notícia maravilhosa, conhecida por todos nós, porque Miqueias antecipadamente anunciou o local onde o Messias nasceria, em Belém. Lembram-se quando os magos foram a Jerusalém, quando os magos foram atrás da estrela que viram e disse: onde está, ao chegarem lá, aquele que é nascido rei dos judeus? Ora, os magos, gente importante, matemáticos, cientistas, conhecedores das ciências, dos astros, lógico que, a seu ver, era-lhes normal que procurassem por um novo rei na corte. Então eles foram ao rei Herodes, que perturbado convocou os sacerdotes, convocou os religiosos e perguntou: onde é que deve nascer este rei dos judeus? Eles todos citaram a uma só voz as palavras deste importante profeta, do profeta Miqueias, pronunciadas há quase 700 anos antes do Senhor. Através da boca de Miqueias, Deus já tinha anunciado, conforme livro de Miqueias capítulo 5 e o verso 2: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim que será aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, profetizou Miqueias. E isso está citado em Mateus no capítulo 2. Foi aí que Herodes disse: então, ide, vão adorar e depois venham, voltem aqui, contem para mim, para que eu também possa ir adorá-lo. Mas Deus sabia o que estava fazendo. A Bíblia diz que os magos foram, encontraram o menino, sua mãe e seu pai na estrebaria, entregaram-lhe os presentes, deram-lhe ouro digno, presente digno de um rei, deram-lhe incenso, deram-lhe mirra. Mas quando saíam de lá, o anjo do Senhor os avisou para que fossem por outro caminho, porque Herodes haveria de procurar o menino para matar. Porque quando é Deus que está no negócio, quando é Deus que faz, Ele providencia, Ele provê, Ele é o Deus da provisão, Ele providencia a saída, providencia o escape, e Ele cuida como quem coloca na palma das suas mãos. Miqueias é maravilhoso. Miqueias tem uma mensagem maravilhosa, e ele teve a honra, assim como outros profetas, de ser citado pelo Senhor Jesus. Olha que maravilhoso, olha que maravilhoso. Então estamos diante de uma lenda, não é verdade? Porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus usa as palavras deste profeta para embasar o seu ensino. Primeira coisa que eu destaco de 3 hoje é que a obediência, fica nítido em Miqueias, a obediência é a base do amor a Deus. Vejamos, obediência, no conhecimento bíblico, nos termos bíblicos, no seu original, significa ouvir, escutar, prestar atenção e obedecer. Shema Israel. Não é só apenas ouvir, não é receber um aviso ou informação apenas. O sentido para a obediência mais forte e mais preciso é obedecer e acatar ordens de alguém, seja de um religioso, uma autoridade religiosa estabelecida por Deus, seja uma autoridade civil ou familiar. Nós temos Shema no primeiro livro de Samuel. Será que Deus tem tanto prazer em sacrifícios como Ele tem no Shema? Como Ele tem em obedecer, em que se obedeça aquilo que Ele manda? Obedecer
é mais do que só dar atenção, é acatar. É usado em Miqueias 6 vezes, nos apenas 7 capítulos. A mesma ideia está nos ensinos de Jesus. Não é só ouvir. Por isso você encontrará Jesus dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo: quem ouviu, obedeça. Mateus 11, verso 15, por exemplo. Portanto, a obediência começa com a compreensão e também pelo receber e acatar com amor a ordem divina, a mensagem divina. Por isso que Jesus, quando compara o reino dos céus, levando em consideração a obediência, Mateus 7, 24, Mateus 7, 26, diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, olha só, aquele que ouve, mas dá um passo adiante, põe em prática, eu o comparo ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos e bateram as chuvas forte contra aquela casa, e ela não caiu, porque foi construída sobre a rocha. Esse obedecer é mais do que só ouvir a mensagem, é receber, acatar e dar um passo adiante, aplicar, andar pela palavra recebida, é obediência. Então, assim, obedecer é a prova suprema da nossa fé e do nosso amor a Deus. Se você me diz amo a Deus, naturalmente verei frutos na sua vida de obediência. Se eu digo amo a Deus, eu amo a tal ponto da lei do Senhor ser doce como favos de mel e não um peso. Por isso que o apóstolo João diz que o mandamento não é pesado. Por isso que os salmos dizem: bem-aventurado, ou feliz, ou ainda muito feliz é o homem, ou é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Lembram-se? Ele não dá ouvidos para qualquer abobrinha que ele ouve. Ele não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o salmo continua, versículo 2: ao contrário, a sua satisfação, ou seja, o seu prazer, está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha que bênção, a lei do Senhor para esta pessoa não é um peso, antes é fonte de alegria e fonte de prazer. É isso que Jesus ensina. Então, obedecer é prova de que nós cremos realmente, confiamos realmente, é prova da nossa fé e do nosso amor por Deus. Vejam, Deus não é uma divindade de uma tribo só, uma divindade tribal que habita entre 4 paredes. Paredes não encerram, não encarceram o nosso Deus. Ele é o Deus de toda a terra, e Miqueias dirá isso. Ele é o Deus soberano de todo o universo. Por isso, Deus apresenta-se como juiz supremo, como testemunha Ele mesmo contra o seu próprio povo e contra todas as nações. Mas Ele também aponta a desobediência do seu povo e de todas as nações, porque Ele é Deus não só de Israel, não só de Judá, mas é Deus de toda a terra. E Deus fica irado. Miqueias apontará isso no primeiro capítulo, a partir do verso 3 até o 5. Deus ira-se grandemente por causa da desobediência e por causa do pecado. E o profeta vai descrever essa ira de Deus de forma especial, esta reação divina, usando o que nós chamamos de antropomorfismo, ou seja, Deus agindo com atitudes como se fosse um humano. Por isso, Miqueias dirá: por causa disso, por causa da ira, por causa do pecado, o Senhor desce. Ele desce
desce do seu santo templo, o céu, para julgar a Samaria, capital de Israel, da mesma forma para julgar Jerusalém, capital de Judá, nações idólatras, desobedientes e infiéis. Sabemos que Deus está em todo lugar, porque Ele é onipresente, mas para que fique muito claro que algumas coisas atraem a atenção de Deus, assim como uma oração feita com sinceridade abre as portas do céu para a bênção, também pecado, desobediência faz com que o Senhor desça do seu santo templo para julgar aqueles que assim o cometem. Esta é a ideia que transmite o profeta Miqueias, o quadro da sua majestosa e terrível presença lembra a ação de terremotos, a ação de vulcões, porque a natureza não suporta o poder de Deus, porque a terra toda treme diante da presença do Todo-Poderoso. Portanto, obediência é a base do amor a Deus. Quer dizer, você obedece se você amar a Deus. Não precisa brigar para obedecer, é só amar a Deus. É buscar o Senhor com todo o coração, e a obediência é natural. Segundo dos três pontos é que existe um perigo no ritual religioso e sem vida. Portanto, o perigo do ritual religioso sem vida. Israel cumpria rito litúrgico. O rito, o que é o rito? É um conjunto de cerimônias, de práticas litúrgicas que servem para simbolizar o fenômeno da fé. Liturgia aponta para todo o serviço religioso. Ofertar, o momento das ofertas é liturgia. Trabalhar para Deus, ministrar daqui juntamente com vocês é liturgia. Cuidar das coisas de Deus, zelar pelas coisas de Deus faz parte da liturgia. É serviço prestado a Deus. O rito é um conjunto de atos litúrgicos usados para simbolizar o fenômeno da fé, para traduzir a fé, uma vez que fé é algo que eu não vejo, uma vez que é fé em alguém que eu não vejo, porque Jesus disse à samaritana, e já repetimos aqui esta noite: Deus é espírito, e aqueles que o adoram precisam adorá-lo em espírito e em verdade. Rito também pode ter como significado cerimônia religiosa, uso, costume, hábito. O Antigo Testamento usa a palavra rito para sacrifícios, usa-se a palavra rito para festividades religiosas, celebrações, como a Páscoa, por exemplo, como a festa dos tabernáculos e assim por diante. E rito também era usado para a circuncisão. E nós cristãos, quais os ritos que a palavra nos deixou? Porque nós vivemos tempos em que as pessoas estão querendo judaizar a igreja. Vivemos esse século. Isso acontece nos nossos dias. No cristianismo, para o cristianismo, a liturgia é simples. Vejam, são só 2 rituais: o batismo e a ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor. Foi o próprio Jesus quem instituiu isso: o batismo e a ceia do Senhor. Porém, esses ritos, inclusive o batismo e a ceia do Senhor, são cerimoniais. Eles não substituem o verdadeiro relacionamento com Deus. E isso é muito importante. Não basta passar pela água do batismo sem que o coração, a vida seja transformada, sem nascer verdadeiramente do Espírito. Por isso Jesus disse que é preciso nascer da água e do Espírito. Não basta, porque senão terá sido apenas mero banho. O rito torna-se vazio se o coração não estiver em Deus.
É importante. Esses ritos, eles não substituem o relacionamento sincero com Deus e também não providenciam salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é pela fé. Vejam, para quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: eu me salvei, eu providenciei. Não, todos viemos a Deus como pecadores, ingratos, infames, mendigos espiritualmente falando, e Ele pela graça nos abraçou, pela graça nos abraçou. Que maravilhoso isso! Vejam, Deus convida o seu povo para conversar. O capítulo 6, eu vou para lá, nós vamos ter que ressaltar apenas uma parte de toda a maravilhosa mensagem do profeta Miqueias. Nós vamos trabalhar em cima do capítulo 6 uns instantes mais. O capítulo 6, a partir do primeiro verso, Deus pergunta o que Deus fez de mal para Israel para rejeitá-lo. O que eu fiz de mal para o meu povo? O Eterno lembra a esta nação dos seus benefícios no passado, desde o princípio, como com graça, graciosamente cuidou deles, como remiu Israel do Egito. Vejam, remir não é só ir lá e arrancar, é pagar um preço. Assim como nós fomos remidos pelo precioso sangue de Jesus, ou seja, este sangue foi o preço pago pela nossa salvação, nos remiu de modo que ninguém mais pode requerer nossa alma, a não ser o próprio Deus que nos comprou para Ele. Deus remiu Israel do Egito. O Senhor está lembrando, Ele protegeu o seu povo deserto afora contra os inimigos, protegeu o seu povo mais tarde na sua própria terra, dando-lhe homens, reis, juízes para abençoá-los, para liderá-los. Deus cuidou deles desta maneira, de forma tão cuidadosa. Miqueias apresenta uma conversa de Deus com o seu povo, e aí eu chamo você para repassarmos Miqueias 6 e o verso 6. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? É uma pergunta retórica, porque esta pergunta já se sabe a resposta. É uma pergunta do próprio Deus que Miqueias antecipa para a nação. A lei estabelecia sacrifícios de animais, meus irmãos, para provisão pelo pecado. Ela estabelecia ofertas com azeite e ofertas derramadas, as ofertas de libação. A lei já estabelecia isso. O problema de Judá, queridos, não era a falta de rituais. Lembram do começo? Eles tinham liturgia, e liturgia boa. Tinham abundância liturgia. Não era falta de liturgia, não era falta de rituais, não era falta de sacrifícios. O problema de Judá, bem como de Israel, era falta de uma verdadeira conversão a Deus. Eles afastaram-se do Senhor e não queriam mais voltar. Miqueias denuncia isso. Miqueias denuncia as práticas dele. Vejam, Miqueias 6 e o verso 7. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Em tom de pergunta, Miqueias vai desafiando a nação. É isso que o Senhor quer, é isso que nós devemos fazer. Vejam, oferecer o primogênito, o fruto do ventre, como diz as nossas Bíblias, pelo pecado, era um absurdo, um completo absurdo para as práticas do povo. A lei de Moisés condenava isso, e a condenação para quem fosse pego praticando isso era a morte.
era repulsivo diante de todo Israel. No segundo livro dos Reis, lá pelo capítulo 3, tem uma história que o rei de Moabe, os moabitas, estava perdendo uma batalha, e os moabitas serviam a um Deus nojento, como chama a Bíblia, que exigia para ser agradado sacrifícios dos próprios filhos. Conta-nos, segundo livro dos Reis, no capítulo 3, que o rei de Moabe, vendo que não tinha sucesso na guerra, vendo que estava perdendo a batalha, sacrificou sobre a muralha o próprio filho para agradar o nojento deus Moloque. Aquilo foi repulsivo, de modo que todos correram dali, não de medo do deus Moloque, mas de nojo e repulsa por causa do sacrifício do próprio filho que o rei efetuara. Aí Miqueias pergunta: é isso que Deus quer? É isso que vocês estão fazendo que Deus quer? É esse tipo de oferta que Deus quer? Vejam, queridos, apesar de nojento e repulsivo, era isso que o povo chamado povo de Deus estava praticando. Vejam, Miqueias prega nos tempos do reinado de Jotão, um rei, diz a Bíblia, que serviu ao Senhor, mas ele teve alguns problemas, não teve pulso muito firme, ele agradou a Deus na sua conduta, mas a Bíblia diz que ele não conseguiu derrubar os altares idólatras, não acabou com a idolatria, nem as ofertas a outros deuses. Miqueias também serviu durante o reinado do rei Ezequias. A Bíblia diz que esse rei foi precioso aos olhos de Deus e que ele obedecia. Lembram da obediência? De que ele era tão obediente a Deus. A Bíblia diz que não houve ninguém que obedecesse a Deus como Ezequias obedeceu. Ninguém. Mas Miqueias também serviu durante o tempo do reinado do rei Acás. E o rei Acás andou nos caminhos idólatras dos seus pais, andou praticando pecados como praticaram seus pais. E uma das coisas que a Bíblia diz é que ele oferecia seus filhos em sacrifício a deuses aos quais eles serviam. Israel estava praticando esse tipo de coisa. Reis como Manassés também ofereciam seus filhos em sacrifício, pura idolatria e afastamento do Senhor. Todos esses homens, esses apóstatas, a começar por seus reis, estavam dispostos a fazer de tudo, oferecer tudo, até mesmo aquilo que Deus não exigiu. Porém, só não ofereciam o essencial: um arrependimento sincero e uma mudança de vida, um coração sincero e uma vida transformada. Ofereciam tudo, até os próprios filhos, mas nada de arrependimento, nada de coração transformado. Portanto, esse é o perigo de um ritual religioso sem vida. Esse é o perigo de um culto que considera apenas o formato, mas que não traz Deus para dentro. De um culto que considera o que acontece aqui fora, no exterior, mas não traz Deus para o íntimo. Deus precisa habitar o verdadeiro templo. Qual é, irmãos? Qual é o verdadeiro templo de Deus? Nós somos morada do Deus Altíssimo. É aqui que o culto verdadeiro acontece. Terceiro e último, afinal, o que é que Deus realmente quer? Pela mensagem de Miqueias, o que é que podemos entender então sendo a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus, moços, irmãs, irmãos? Desde Moisés, o estilo de vida que agrada a Deus foi comunicado para aquele povo. Portanto, toda a nação deveria saber: se atentamente obedeceres,
Resumindo, então, todas essas bênçãos virão atrás de ti. Tu serás bendito no campo, tu serás bendito na cidade. Todo lugar que você colocar a planta dos teus pés será abençoado, será teu. Eu tenho dado, diz o Senhor. Você nem precisa pedir, eu já te dei. Essa era a aliança. Porém, se você tem um se, é o outro lado da aliança, é a contrapartida da aliança. Se você não obedecer, todas as maldições serão colocadas e despejadas sobre você. Você será maldito no campo, será maldito na cidade, será motivo de vergonha para as demais nações, se você não obedecer. Era sabido de todos, Israel sabia, Judá e Israel ao norte conheciam o mandamento do Senhor. Por isso o profeta indaga, e em algumas das nossas versões o verso 8 traz a seguinte tradução: o que é que o Senhor requer de ti? Então o que é que Deus quer que façamos? Na leitura da Nova Versão Internacional, onde lemos, diz assim em Miqueias 6:8: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que é? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ou ainda, eu amo a nova tradução da linguagem de hoje nesse verso de Miqueias 6:8: o Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Mas ninguém estava interessado nisso. O povo praticava injustiças sociais, culto aos ídolos, e esperava que o ritual levítico fosse suficiente para se justificar diante de Deus. Culto vazio, culto sem o coração, culto sem a verdadeira adoração. Estavam enganados, queridos irmãos e irmãs, porque Deus não tem prazer, Deus não se deleita em sacrifícios, nem em rituais exteriores. Eles eram somente um símbolo, eram somente o significado de uma vida de fé. Foi isso que exprimiu o salmista, quando no Salmo 51, 16 e 17 diz, o salmista Davi: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria, diz o salmista. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Os 3 preceitos que Miqueias coloca e que chegam a nós hoje: praticar a justiça, ou seja, fazer o que é certo, fazer o que é correto do ponto de vista de Deus. Não é a minha justiça, não é a sua justiça, mas é a justiça segundo a ótica de Deus. Praticar a justiça, amar a fidelidade, ou ainda a misericórdia, praticar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Estas 3 coisas eram conhecidas da tradição judaica desde o primeiro século antes de Cristo, e essas 3 resumem as outras 613, os 613 mandamentos que eles distribuíram, o decálogo, os 10 mandamentos. Era conhecido de todos eles e era, portanto, um resumo da lei. Esta maneira, esses 3 pressupostos, preceitos, é visto como a maior declaração do Antigo Testamento: amar a justiça, a fidelidade ou a misericórdia, e ter paz com Deus, andar em paz com Deus. Os 2 primeiros, amar a justiça e amar a fidelidade, representam o nosso compromisso com o próximo. Fazer o que é bom, o que é certo, o que é correto.
amar a misericórdia, praticar a misericórdia, representam o nosso relacionamento uns com os outros, a extensão horizontal da nossa adoração. Lembram-se? A adoração tem este sentido, mas a adoração também tem este sentido. Não adianta eu prantear, abrir a boca, clamar em alta voz, se nesta direção não acontece nada, se os meus ouvidos estiverem tampados para o clamor à minha volta, se o meu coração estiver anestesiado para o que acontece na minha casa, à minha volta, no meu lar, na minha cidade, na minha nação, no mundo inteiro, esta é a verdadeira adoração. Os dois primeiros representam nosso relacionamento com o próximo: amar a justiça e amar a fidelidade. O terceiro, que é andar humildemente com Deus, é o nosso relacionamento com o eterno, é o nosso relacionamento com a divindade, com os céus. É isto que complementa o culto verdadeiro. É assim que o culto verdadeiro precisa acontecer. Isso vale para todos os seres humanos e está alinhado com o ensino do Senhor Jesus. Jesus ensinou isto: amar a Deus sobre, acima, antes de todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. Este é o grande mandamento. Portanto, meus queridos irmãos, é isso que, afinal de contas, Deus realmente quer. É Miqueias 6:8. Ame a justiça. Ponha no teu coração de amar aquilo que Deus quer, que Deus ama, que Deus acha certo. Pratique a justiça, ames a fidelidade ou a misericórdia. Não diga que ama da boca para fora, pratique misericórdia. Não diga amo e cruze os braços, pratique. Amor é ação, e o exemplo maior de amor é o do nosso próprio Deus, que deu o seu Filho unigênito, amou a tal ponto que deu. Isso é o exemplo maior de amor. E ande em paz com o teu Deus. Andar em paz com Deus é estar tudo bem. Eu estou buscando ao Senhor, às vezes eu caio, levanto, aí eu leio a palavra, diz que o justo cai 7 vezes, mas em todas ele se põe de pé, porque Deus já me justificou. Deus já te justificou. Então não importa se você hoje não deu um grande passo, mas você confia que aquele que te sustenta te pega pela mão direita e que não vai soltar dela de jeito nenhum. De jeito nenhum. Anda em paz com o teu Deus. É isso que Deus quer, é isso que Ele realmente quer. E agora nós podemos concluir aqui, irmãos. Miqueias profetiza que o que importa para o Senhor, para Deus, não é o que nós fazemos aqui na igreja. Ser crente aqui na igreja é fácil, concordam comigo? Aqui estamos no ambiente ideal para amarmos uns aos outros, para sermos crentes, nos envolvermos. Não é o que acontece neste ambiente. O que conta é como vivemos dali da porta para fora. Ao sair daqui, nas nossas casas, com aqueles que muitas vezes nos ignoram, com aqueles que rejeitam aquilo que você coloca com todo o amor, com todo o carinho. Creia no Senhor Jesus, ame o Senhor, e as pessoas rejeitam, te dão as costas, até zombam de você, e você continua amando, porque sabe que no tempo do Senhor Ele vai agir. Ser crente é, mesmo diante da possibilidade de ser rejeitado, você não se cala. Mesmo diante da possibilidade de ser tomado como Bíblia para a moçada, fulano agora virou Bíblia. Por isso que ele não se junta mais com a moçada. Não tem problema, Salmo 1 neles, viu? Salmo 1 nessa turma. Bem-aventurado é o moço, é a moça que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aleluia! Ah, queridos irmãos, é isso que conta, é isso que pesa. Ser crente nessas condições, no trabalho, na sociedade, na escola, aí é isso que conta.
É isso que vai passar a ser considerado diante de Deus. Sem o verdadeiro arrependimento e um profundo compromisso com Deus, todas as práticas religiosas não passam de rituais vazios, sem nenhum valor espiritual. O meu culto pode ter formato, pode ser bonito, pode tomar uma forma bonita, pode ter barulho, pode não ter barulho nenhum, é aquela harmonia, mas se ele não tem conversão, não tem corações verdadeiros, não tem arrependimento verdadeiro, é pura perda de tempo. Que Deus nos livre de prestar um culto relaxado, um culto sem a presença do Senhor, sem o coração em Deus, para que não sejamos enquadrados como falsos adoradores. Isso foi denunciado por Jesus. Honremos a Deus com os nossos lábios, mas também com o nosso coração. Isso é muito importante, honrar a Deus com os lábios e também com o coração. Jesus usou estas palavras do profeta Isaías, conforme Mateus 15:8, e disse que se for assim, a adoração vai ser apenas rituais. Porém, se amarmos o Senhor de lábios e de coração, estaremos dando a Ele a verdadeira adoração. E aqui a resposta que o Senhor deu àquela samaritana, na beira de um poço em Sicar, continua sendo o guia para o culto verdadeiro. O que é que Deus espera? Qual é o culto que agrada a Deus? João 4, 23 e 24. No entanto, Jesus falava à mulher samaritana: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, continua Jesus, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É este o culto que agrada a Deus. Amém? Deus nos abençoe. Fique de pé, por gentileza. Aleluia, aleluia.